Olá! Se você nunca fez o concurso da Polícia Rodoviária Federal ou se já tentou estudar e ficou completamente perdido por diversas disciplinas que compõem o edital, fica comigo até o final desse vídeo que hoje eu vou te explicar de forma organizada, de forma clara, quais são as disciplinas do concurso da Polícia Rodoviária Federal, quais que já caíram, quais que caem com mais frequência e por que existem diversas matérias sobre quais disciplinas que se deve estudar anteriormente ao edital. Meu nome é Vivian Neves, sou professora do Soma Concursos e se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreve, já ativa o sininho das notificações para ficar por dentro aí de toda essa série completa do concurso, né, da Polícia Rodoviária Federal que nós estamos fazendo. Então, pessoal, vamos direto ao ponto aqui. Por que existe tanta confusão sobre as disciplinas da PRF? Quem começa a pesquisar aí sobre o concurso da Polícia Rodoviária Federal se depara com listas de diferentes disciplinas, né? Alguns cursos dizem que são 5 disciplinas que tem que estudar, outros dizem que são 10 disciplinas que tem que estudar, 12 disciplinas, enfim. Hoje nós vamos ver quais que são as disciplinas que nós precisamos estudar e quais que são importantes para se estudar antes do edital, tá bom? E realmente, quais que são as disciplinas? Se vocês forem olhar lá no edital, é um rol extenso de disciplinas que caem, né, que são cobradas no concurso público. E por que tem esse conteúdo amplo, né? Tem porque eles estão preparando você, né, o candidato, para atuar, então, nas rodovias, como um policial rodoviário federal que precisa, então, ter muita carga, além de teórica, né, física, emocional, que a gente já vem falando nos outros vídeos, tá, pessoal? Só que a gente precisa saber aqui, né, diante desse todo esse conteúdo programático da PRF, que nem todas as disciplinas têm o mesmo peso, nem todas as disciplinas caem com mais recorrência, tá? E nem todas também têm a mesma importância no pré-edital, tá? Então, entender isso para vocês, já na preparação de vocês, vai mudar completamente a forma que vocês vão estudar. Então, quais que são as disciplinas, né, que já caíram lá no concurso da PRF, tá, pessoal? O último concurso da PRF, realizado lá em 2021, trouxe um rol extenso de disciplinas, tá, que foram atribuídas em blocos e estavam lá, iniciando, né, língua portuguesa, é uma disciplina que cai muito, raciocínio lógico, matemático, física, informática, geopolítica também cai, língua estrangeira, né, aí inglês ou espanhol, legislação de trânsito, Código de Trânsito Brasileiro, né, o CTB, e as resoluções do CONTRAN também estavam lá no edital, direito administrativo, direito constitucional, direito penal, direito processual penal, né, processo penal, direitos humanos, tá? E também a legislação especial e ética, tá? Ética e cidadania, ou seja, são inúmeras disciplinas, né? É um concurso com muitas disciplinas e isso vai explicar, né, por que se você estudar sem critério nenhum, sem base nenhum, vai levar muito mais tempo e muito mais exaustão para você focar mesmo no concurso, tá? Na prova primeira, né? Inicialmente aí a prova objetiva e a discursiva, tá, pessoal? Então aqui entra o ponto mais importante do nosso vídeo de hoje. Todas as disciplinas têm o mesmo peso e eu já vou dizer que não é aquela regra, né? Então, está no edital tem o mesmo peso, tá? E é exatamente por isso que eu estou fazendo esse vídeo, para que vocês entendam, né,
como organizar isso, como organizar esse estudo de vocês. Quando a gente passa a analisar o histórico aí das provas da PRF, especialmente aí o concurso de 2021, né, que foi o último, então fica claro que algumas disciplinas concentram muito mais questões e influenciam aí muito mais no resultado final do que outras disciplinas, tá? Então isso, claro, isso não significa que essas demais disciplinas que vocês vão estudar pós-edital, não vão cair, não são importantes. Isso, eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo que sim, tem algumas disciplinas que vocês já têm que começar agora a estudar, né? Porque tem um impacto maior aí no seu resultado final, tá? Na sua aprovação. Então, por isso que o nosso estudo aqui pré-edital, ele tem que ser estratégico. E o que significa estudar antes do edital, né? Não é estudar tudo, e eu vou passar para vocês quais que são as disciplinas que a gente vai dar prioridade para estudar no pré-edital, tá? Então, a gente tem que estudar aquilo que vem caindo, né, que cai, que a gente sempre fala, né, que cai aí com tudo, que despenca na prova. A gente tem que estudar as questões que tendem a se repetir, né, e que também exige um tempo aí, né, de maturação, que a gente precisa aí ir desenvolvendo no desenrolar aí do nosso estudo, para que essa matéria fique bem organizada, né, para quando vocês forem realizar a prova, tá? E também tem algumas disciplinas que servem de base para outras, então a gente precisa iniciar por elas, tá? Então, por isso que aqui eu vou dar 5 disciplinas para vocês, 5 disciplinas que a gente vai estudar antes do edital, tá? Temos aí um tempo relativamente bom para nós nos prepararmos antes do edital, tá bom? Então, as 5 disciplinas mais importantes que eu selecionei para vocês com base no que já veio caindo, né, no que caiu no concurso de 2021, tá? Nesses dados estatísticos do último concurso, especialmente, né? As 5 disciplinas que vocês precisam priorizar antes do edital. A primeira, legislação de trânsito, pessoal, CTB. A legislação de trânsito é, sem dúvida, a disciplina mais relevante do concurso da PRF. E se vocês não têm o CTB aí, vocês só vão colocar lá, abrir o Google, né, colocar CTB, Código de Trânsito Brasileiro, e vai vir para vocês lá a lei, né? Vocês vão, então, destrinchar esta lei. Sim, é importante que você estude pré-edital, porque no último concurso, essa disciplina concentrou o maior número de questões da prova. Girou em torno de uns 20 a 25% do total, pessoal, considerando, claro, o CTB, né, e as resoluções do CONTRAN. E por que que isso acontece? Por que é tão importante essa disciplina? Por quê? Porque o trânsito é a atividade fim da PRF, é óbvio, né? A atuação diária do policial está diretamente ligada ao CTB. Tanto que a banca cobra tanto a letra da lei, né, quanto a aplicação prática. Eles vão dar um caso prático para vocês e para ver se realmente vocês conseguem, né, aliar a teoria à prática. Tá? Então, é uma matéria extensa, tá? Com muitos artigos, conceitos técnicos que vocês vão ter que pesquisar, né? Detalhes que exigem tempo de assimilação, isso lá no cursinho, né, a gente consegue destrinchar isso e ajudar vocês também. Então, por isso que deixar o CTB para depois, eu não oriento vocês, tá? Porque isso vai gerar uma ansiedade, porque vocês têm que estudar isso, daqui a pouco vocês estudam pós-edital e vocês não conseguem estudar tudo o que deveriam. Então, já comece a estudar a legislação, né, de trânsito aí, o CTB e as resoluções do CONTRAN. Claro que, né, as resoluções do CONTRAN, eu vou fazer uma ressalva aqui para vocês, tá? Quando a gente fala dessa legislação de trânsito e tudo mais, né? É importante fazer uma distinção aqui para vocês, principalmente porque o Código de Trânsito Brasileiro, tá? Deve ser estudado, claro, desde já. Por quê? Porque é a base da atuação da PRF e da prova, tá? Já as resoluções do CONTRAN exigem um cuidado um pouquinho diferente, tá, pessoal? Por quê? Porque elas vão mudar
elas mudam, e não que irão mudar, mas elas mudam com frequência, e por isso que o estudo mais detalhado, né, com o número lá da resolução, com o artigo específico, né, a redação literal daquelas resoluções, costuma ser mais eficiente você estudar, então, depois da publicação do edital. Então, quando a gente já sabe exatamente quais que são as normas que estão vigentes, quais que serão cobradas pela banca, tá? Mas claro que não se ignora anteriormente à publicação do edital as resoluções do CONTRAN. Já deem uma olhadinha, já se familiarizem aí com as resoluções, né? Porque sim, é importante, mas depois estudar com mais afinco depois, né, ali que publicado o edital, no pós-edital, seria mais inteligente, tá bom? Mas claro que agora compreender, né, toda a lógica das infrações, quais são as penalidades, a sinalização, né, os procedimentos administrativos, sim, é importante saber, tá? Então, pessoal, primeira disciplina é a legislação de trânsito, tá? Que sim precisa ser prioridade no estudo de vocês. A segunda, não é aqui por ordem exatamente, tá, pessoal? Mas é o que eu tô colocando para vocês aqui. Língua portuguesa. Língua portuguesa costuma representar aproximadamente 10 a 15% da prova da PRF, tá? Dependendo aí da distribuição do edital. Língua portuguesa vai muito além, né, do número de questões, a gente sabe, porque português vai influenciar aí diretamente a interpretação de todas as outras matérias. Tá? A compreensão dos enunciados, a gente sabe que a Cebrasp coloca enunciados gigantes, tá? O desempenho da prova discursiva, você vai precisar argumentar, você vai precisar apresentar um bom português, tá? Até, inclusive, aí as leituras correta das normas, né? Vocês precisam compreender o que aquela questão está pedindo, tá? Então, quem tem dificuldade em português, pessoal, erra questões, às vezes até sabe, né, o conteúdo, mas não consegue interpretar, interpreta mal. Então, quem tem dificuldade em português, foca em português, porque português não é uma matéria que é acessória, tá? Português aí representa muito na sua prova, é uma disciplina que estrutura toda a prova, tá? Então, foca em português, dê uma prioridade para português também, tá? Informática, o que todo mundo aqui ignora, tá? Informática, pessoal, ela também cai, tá? Costuma aparecer aí entre 8 a 10% da prova, tá? Ela é uma matéria estratégica, por quê? Porque muitos candidatos não estudam informática, pensam, ok, eu já sei informática da minha vivência, só que não, né? As questões de informática, elas costumam, claro, ser objetivas, né? Mas precisa dominar, pontuar com segurança, vai falar ali sobre sistemas, né? Vai falar sobre algo que às vezes a gente não consegue compreender a questão. Então, sim, a gente vai falar sobre sistemas operacionais, sobre a informática básica, os conceitos da informática básica, segurança da informação, que a gente precisa muito, né? E o uso comum das ferramentas. Então, a gente precisa, é uma disciplina que vai exigir uma familiaridade aí gradual, tá? Você não vai conseguir apressadamente estudar depois informática. Informática é algo que, sim, é muito importante para a sua prova, tá? Então, você precisa dar prioridade também para informática. Direito administrativo, pessoal. Direito administrativo também corresponde aí à sua prova de 8 a 12%, tá? É importante porque vai fundamentar aí a atuação do servidor público, vai fundamentar toda a atuação do servidor público, tá? Explica como vai funcionar a administração pública, vai aparecer com frequência sobre os princípios aí da administração pública, se você sabe, se você não sabe, tá? Então, essa disciplina, ela aparece com frequência nas provas de carreiras policiais, tá? Policiais federais. Então, e o que costuma cair, né? O que envolve toda a questão do direito administrativo? Princípios da administração pública, atos administrativos, poderes administrativos, né? Controle da administração, tá, pessoal? Então, é uma matéria que vai exigir de vocês compreensão, tá? Não é só uma decoreba aqui, vocês vão precisar compreender o direito administrativo, tá, pessoal? Direito constitucional também é uma disciplina que eu acho super importante
você estudar agora, tá? E também aparece aí semelhante ao que cai em direito administrativo, tá? Girando em torno aí também de 8 a 12% da prova. E claro, né, aqui no direito constitucional, o que a gente acaba, né, priorizando e se atentando, o que realmente cai, né? Aqui vai estruturar o sistema de segurança pública, tá? Vai definir aí os limites da atuação estatal, vai fundamentar os direitos e garantias fundamentais individuais que vocês precisam saber numa abordagem, por exemplo, né? Serve de base para outras disciplinas do edital. Então, o direito constitucional é base, né? Para quem também estuda direito, a gente sabe que é base para diversas, né? Para todas as outras disciplinas, tá? Então, o direito constitucional ele costuma ser cobrado, sim, né? E fundamentando outras também cai com o direito constitucional com o direito administrativo, uma misturança também. Então, por isso que é necessário, né, entender quais são os fundamentos aí de todas esse contexto, né? Todas essas disciplinas aí que também envolve o direito, tá? Temos outras, né? Direito penal, processo penal, mas essas 5 disciplinas somadas aí representam mais de 60% da prova da PRF. Ou seja, pessoal, mais da metade da sua nota depende diretamente dessas disciplinas, tá? Então, precisa dominar, sim. Você vai dominar essas matérias, vai aumentar significativamente as suas chances de ser aprovado, tá? Então, precisa estudar antes do edital com estratégia. Claro que as demais disciplinas permanecem, obviamente, né, importantes, mas elas entram então depois com mais força, né, na publicação do edital. Então, estudar no pós-edital, certo? Então, não estou dizendo aqui que as outras não são importantes. São importantes, mas estudar pós-edital, tá bom? Então, as outras disciplinas, vocês, sim, né, claro, esgotou todo o conteúdo, já começa, né, obviamente, mas essas 5 disciplinas que eu estou dando aqui para vocês, que eu acho que sim, é muito importante depois de todo o estudo do edital, tá, pessoal? Então, sim, o concurso tem muitas disciplinas, nem todas têm o mesmo peso. O que estudar agora e o que estudar pós-edital, né? Estude essas 5 disciplinas que você já vai sair na frente aí de muitos candidatos, tá? Vai aumentar aí a sua segurança quando o edital sair, tá? Então, por isso que sim, é necessário que vocês foquem nessas 5 disciplinas agora, certo? Então, eu espero ter ajudado vocês em relação ao que estudar no pré-edital. E na próxima aula a gente vai falar, vai avançar o nosso conteúdo sobre o concurso da Polícia Rodoviária Federal e vamos falar sobre a estrutura da prova do concurso, como é que ela funciona, como é que a banca cobra os conteúdos, como você deve se preparar para esse formato específico da Sebrasp, certo? Nos vemos na próxima aula, no próximo vídeo. Até mais, um abraço.